Fala galera, maravilha, maravilha, Bruno aqui para mais um episódio do nosso ConnectCast. Hoje eu vou receber uma pessoa que particularmente é muito especial na minha carreira também, né? Só que essa verdadeiramente é ainda mais especial porque a gente já se conhece há muito tempo. Então na última entrevista a gente falou com o Juliano Cancian, foi uma ótima entrevista, bombou bastante aí no nosso meio, o pessoal tá falando muito bem, foi muito legal entender um pouquinho do que está por debaixo da pele de um líder. E hoje a gente trouxe aqui para representar o time feminino, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Simone, e seja bem-vinda para esse nosso segundo episódio. É uma honra verdadeiramente te receber, e tu sabe que da minha boca nunca saem palavras, meias palavras, né? E em primeira mão, acho que tu nem sabe, mas o ConnectCast, né? Ele nasceu da empresa Connect, que é uma das minhas empresas. E o programa Connect, quando não tinha ainda a empresa Connect, foi o primeiro lugar onde eu levei o programa que eu desenhei especialmente para a TIM. Então foi lá que o nome surgiu. Eu já fazia isso, já levava mentorias, já dava palestras, mas o nome Connect a gente levou lá na TIM em primeira mão. Então de lá depois o nome Connect virou o nome da empresa. Então tu já faz parte da Let's há bastante tempo e agora também da Connect, ficando na minha história mais ainda. Então seja bem-vinda e eu quero que eu convidei na verdade para ti estar aqui porque eu quero que as pessoas conheçam o lado da Simone que eu tenho o prazer de conhecer, que é uma mulher incrível, admirável, corajosa, forte e também muito inteligente. E seja bem-vinda e eu quero que tu mostre um pouquinho de quem é a Simone aí para o nosso público, para a gente inspirar outras pessoas, outras mulheres e outras empresárias. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui participando desse segundo episódio, né? Muito honrada realmente por poder representar o time feminino no início, né? Certamente virão, e eu espero que venham muitas outras mulheres também. Eu acho que tanto homens como mulheres tem muita coisa para contar, né? E tem muita coisa por debaixo da pele de um líder. E eu não sabia realmente, né, sobre essa historinha do nome, mas que bom, fico feliz. Tu sabe que eu te acompanho há muito tempo, a gente troca muita ideia, né? Tivemos, não sei, acho que não dá nem para contar o número de horas de conversa que a gente teve, seja durante os treinamentos, seja fora, né, desses horários. Então, muita conversa, eu te acompanho desde a época que tu não sabia se queria ser cantor, ser educador físico, e aí tu acabou indo para um outro lado ainda mais emocionante, eu diria, né? Mas o mais legal é que tu se tornou um grande empresário, né? Um grande empreendedor, independente de qual a carreira que tu segue. É isso que a gente pode fazer da nossa vida. A gente pode mudar o tempo todo, não tem problema. Desde que a gente goste e faça algo que faça sentido, né? Então, muito obrigada. Eu não vou dizer que minha vida é um livro aberto, porque às vezes a gente esquece de algumas coisas, mas pode perguntar o que tu quiser e eu vou tentar responder o mais sinceramente possível para mostrar um pouquinho de quem é a Simone, além da empresária também, né? Mas quem é a Simone e o que faz sentido para mim. Que legal. Isso que tu falou, assim, da gente, né, se conhecer bastante tempo e naquela época eu já estava formado, mas eu cantava muito, aí abri outros negócios também. E eu sempre falo, né, tem algumas pessoas que vão dizer assim, mas então tu não deu certo na música, por isso que tu foi para abrir uma empresa e tal, para abrir uma academia. E pelo contrário, eu acho que aquilo ali realmente funcionou naquele momento e foi a minha primeira montanha, eu digo, né, tem o livro, eu indico, até vou deixar a indicação aqui, o livro A Segunda Montanha, que o livro fala que a primeira montanha é um lugar onde tu achava que era o topo. Então eu encontrei fama, prazer, dinheiro, e aí eu tive uma visão de que não era aquilo, que podia ser mais que aquilo, que podia ter sentido e não só prazer. Então a música, ela me mostrou muito isso. E quando eu abri a empresa depois, a Let's mesmo, que foi onde nasceu tudo, entendendo o ser humano muito além do exercício, né? Foi o que me ensinou a depois virar um grande empresário e agora poder estar fora, levando esses conhecimentos para outros empresários e ficar mais enriquecido com sabedoria e trazer mais energia para os meus negócios. E eu começo te dizendo que assim, não estaria aqui se não fossem as pessoas certas no meu caminho, entendeu?
E tu foi uma das mais importantes, eu posso contar nos dedos e tu foi uma dessas, né? Desde a primeira, acho que, champanhe que tu me deu, que eu fiquei 1 ano com ela, que depois eu descobri que não dava para beber depois, que aí eu não bebia champanhe para guardar e não dava para beber depois, né? E aí eu lembro, depois a gente acabou abrindo a Let's, né? E tu foi junto, aquilo ali foi muito importante para mim, assim, né? Porque tá ao lado de grandes empresários, já quando eu era, digamos que eu sempre me vi grande, né? O meu negócio, alguns falavam, tu é microempreendedor, eu falo, não, eu sou um grande empreendedor, meu negócio pode ser 100 metros quadrados, mas eu já sou grande. E hoje a gente está aqui num lugar com 500 metros quadrados, prestes a abrir uma outra empresa, outra academia. Então, assim, primeiramente já agradecendo tu estar aqui, mas agradecendo por tu dedicar muitas vezes da tua vida também pra gente estar conversando, seja por WhatsApp, seja presencialmente, porque é isso que faz a diferença pra mim. O Connect é isso, é se conectar. Relacionamento vale mais do que dinheiro. Então nada paga o preço do que a gente consegue extrair um pouco da sabedoria do outro, né? E pra gente começar acho que em grande estilo, assim, eu queria muito que tu contasse um pouco da onde vem essa Simone empresária, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer lá a tua família quando a gente foi lá, e eu vi que lá tem fibra, que lá, né, tu modelou algum lugar muito forte, né? E da onde vem, assim, que tu se vê pela primeira vez tendo uma iniciativa diferente, muitas vezes, das outras mulheres? Porque a mulher tem todos os seus desafios, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas da onde que tu teve essa coragem de falar, peraí, eu não vou ser igual a todo mundo, eu sou única e eu vou fazer acontecer? Conta um pouco pra nós. Bom, vamos lá, deixa eu te dizer, Bruno, primeiro que eu nunca quis ser empresária. Nunca não, hoje eu quero, né, mas lá no meu passado eu nunca quis ser empresária. E eu tinha tido outras oportunidades, mas eu não queria. Eu sempre gostei muito da contabilidade, né, que é a minha formação de origem, e eu sempre gostei muito da profissão e da função de consultora. Tá? Eu sempre gostei muito, era muito importante para mim saber as coisas, né? Não sei se talvez até um pouco de ego, mas mostrar que eu sabia. Eu ficava muito feliz quando eu conseguia, né, dizer assim, não, isso é assim porque está no artigo tal, da lei tal, não sei o quê. Né? Tanto que depois eu fiz direito também, mas já num outro momento. E eu sempre quis ser consultora, eu queria entender, me especializar em algumas coisas, e hoje eu entendo que talvez isso vinha até um pouco de medo da responsabilidade, tá? Um pouquinho de medo da responsabilidade, porque quando a gente é empresário, e eu sempre trabalhei com empresários, então eu sabia o que era isso, tu sabe que o empresário, em última instância, ele é responsável por tudo que os teus funcionários fazem, por tudo que acontece na tua empresa, ou seja, no final, seja para o bem ou para o mal, o culpado é tu, né? Tu é responsável se o funcionário fez algo que não era para fazer, foi tu que contratou. Se o funcionário fez algo bom, foi tu que contratou. É fácil culpar o soldado se perder a guerra, sempre. Né? Então, assim, em última instância, a gente é sempre responsável. Então, eu hoje, olhando para trás, eu vejo que talvez fosse isso. Mas como é que surgiu, então, a Simone como empresária? Isso aconteceu lá em 2006, por aí. Eu tinha um filho pequeno e eu estava cursando Direito já, na segunda faculdade. E acho que eu estava passando por uma daquelas crises de idade lá, né, 30 anos, por aí, existenciais que todo mundo tem, né, de vez em quando. E que é bom, eu adoro crises, né, porque a crise é o momento que a gente cresce. Ou a gente cai de vez, ou a gente cresce. Eu prefiro olhar sempre para o que cresce. E aí, lá naquela época, numa dessas crises, eu viajei de férias e eu fui para Garopaba, não esqueço, assim, meu esposo e o meu filho pequenininho. E eu vi aquelas pessoas que saíam do trabalho à tardinha e elas mais tranquilas. E eu vivi uma vida extremamente agitada. Pensa, eu tinha um filho de 2 anos, eu fazia direito à noite e eu trabalhava o dia inteiro como coordenadora, gerente de equipe, consultora, enfim, eu já meio que tocava o escritório que não era meu, mas que eu já estava no escritório há muitos anos. Hoje a TM tem 30 anos, para te ter uma ideia, quando a TM tinha 4 anos, eu ingressei. Então, nessa época, a TM deveria ter em torno de uns 15 anos, 14 ou 15 anos. E eu já gerenciava tudo, os fundadores, eles só apareciam realmente para aquelas situações, né, que é o dono que tem que resolver, ou seja, quando ninguém mais resolvia, mas eles sempre foram muito empreendedores, então eles sempre foram um espelho muito bom para mim, né? Então, eu não enxergava isso desta forma, hoje eu vejo, mas eles tinham muitas empresas já, então já estavam tocando outras coisas, né? E, de certa forma, eu e mais alguns colegas, a gente
tocava o escritório. E eu nessa volta de férias, eu voltei decidida que eu não queria mais aquela vida de corre-corre, eu estava cansada, enfim. E eu cheguei para um dos diretores, né, e disse, olha, seguinte, não vou mais ficar aqui, eu não quero mais essa vida, eu quero ir morar na praia, eu vou fazer um escritóriozinho lá pequeno para mim, vou fazer para viver, mas eu quero uma vida tranquila. Eu não aguento mais essa correria, quero descansar. Não tenho um prazo específico, mas quero descansar. Eu me acho uma pessoa que possa me substituir, eu vou treinar e tudo, daqui um ano, sei lá, mas eu vou sair. E passou uns meses, não me deram bola, acharam que era brincadeira, né? Tipo, lendo que era uma crise. Passou mais um tempinho, eu disse, olha, eu tô falando sério, é verdade, eu vou sair. Aí chegou um momento que o outro sócio, né, chamou, conversaram entre eles e disseram, olha, vamos fazer o seguinte, temos uma proposta para ti. Quem sabe, em vez de tu sair do escritório, a gente te vende o escritório. Porque o escritório já tem tantos anos aqui, nós não queremos mais voltar para dentro para fazer essa parte da gestão do escritório e tudo. E o escritório já tem a tua cara, né? Já tá com a tua cara. Quem sabe tu compra o escritório, a gente negocia, eles tinham outras empresas, então a gente gostaria que tu continuasse atendendo as nossas empresas, porque eu não gostaria que outras pessoas, né, acompanhassem, até porque tu já conhece tudo delas. Quem sabe tu compra o escritório. E foi assim que nasceu a Simone Empresária, né? Da pessoa que queria vida tranquila, né? Virou uma empresária, ou seja, eu baguncei muito mais a minha vida, nesse sentido, né? Então, e de lá pra cá, a TM, os outros 15 anos da TM, né? Dos 30, comigo como à frente da TM, como sócia da TM, tá? Então, eu comprei, eles ficaram na época como meus clientes, né? São pessoas que eu admiro muito até hoje e foram fundamentais na minha vida, no meu desenvolvimento, e eu me espelho também muito neles, né? Muito legal. E é nesse ponto que eu ia pegar, assim, né? Eu tive o prazer, então, como eu falei no início, de ir lá e, né, levar uma mentoria para dentro da TM, conhecer, né, o público, entender a cultura de vocês, entrar em contato com a Suzy, com o pessoal. Tipo assim, vi muito a tua cara lá também, né? Porque tem ela ali também, então eu vi, assim, esse carinho. Não senti, até eu achava, né, temia que, pô, a TM eu ouvia falar, uma empresa enorme, assim, tipo, de repente, né, cada um no seu canto, fazendo o seu trabalho, né, empresa de contabilidade é assim, né. Cheguei lá não, né, as pessoas juntos, amigos, conhecidos, parceiros, a gente fez eventos, trouxemos aqui o pessoal também, e eu pude perceber que tu também, assim como a Suzy, vocês são espelhos lá, né. Então, tipo assim, tu falou que teve um espelho, né, assim como eu também tive os meus, acho que isso é a humildade que muitas pessoas às vezes veem, você prosperando, você fazendo, ganhando muito dinheiro, ou as pessoas acham que isso é o mais importante, né? E aí é quem tu se torna que é o mais importante, né? E assim, essas pessoas, os empresários que estavam à frente da TM foram espelhos, mas além deles, durante esse caminho, assim, quem mais tu pode dizer assim, ó, se não fosse essas 2, 3 pessoas, eu realmente hoje não entenderia o que eu entendo e não seria tanto? Bruna, é até difícil eu te citar algumas pessoas, assim, porque eu acredito muito que a gente é aquilo que a gente viveu, né? É inevitável, qualquer pessoa que passar pelo teu caminho, de alguma forma, ela deixa uma marca, né? Boa ou ruim, né? Porque a gente aprende sempre com coisas boas, com coisas ruins, sempre, né? Desde que a gente esteja atento. É uma grande pena quando a gente deixa passar uma oportunidade de aprender. Então, eu digo, todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, de alguma forma, elas são determinantes, foram extremamente importantes para a Simone ter se tornado, né, aquilo que ela é hoje. Mas, assim, e também digo muito, né, essa coisa, quando eu dou minhas palestras, eu cito como uma das receitas, a gente ter espelhos, uma das receitas para a gente ser alguém, qualquer coisa. Certamente, eu lembro quando tu queria cantar, que tu adorava o Alexandre Pires, né? Cantei com ele. Eu não esqueci. Cantou com ele, era teu sonho cantar com ele. Por quê? Porque era um ícone que representava aquilo que tu queria ser. Não é que tu quisesse ser o Alexandre Pires ou igual a ele, mas alguém que de alguma forma representava e era assim, tu enxerga, quando a gente olha um caminho, o ideal é a gente conseguir enxergar lá no final, né? E se a gente enxergar, no teu caso, tu enxergava Alexandre Pires, é muito mais fácil do que tu não enxergar nada e ir andando sem saber para onde tu vai. Então, quando tu tem uma direção, então esse espelho para mim, ele significa direção. Essa referência, né? Essa referência. É mais fácil eu saber para que lado eu tenho que ir.
E não quer dizer que aí outras pessoas que vão passando no caminho da gente, talvez moldem, chegue uma hora que tu diz assim, cara, não é mais o Alexandre Pires. Já passei dessa fase. Agora é outro. Então, assim, ao longo do meu caminho eu fui mudando os espelhos principais, tá? Mas eu sempre procuro me espelhar um pouquinho em cada coisa de pessoas. E aí eu posso te dizer assim, ó, que o meu primeiro grande espelho não foi para a questão empresarial, mas hoje eu entendo que são determinantes para a minha vida de empresária. Meu primeiro grande espelho foi minha avó, sabe? A minha avó sempre foi uma pessoa que foi muito focada nas coisas, né? Não ficar muito envolvida com coisas bobas, aquelas coisas passam, né? Ela tinha uma frase que ela dizia assim, travesseiro foi feito para dormir, não é feito para pensar, que a gente disse, travesseiro é o melhor conselheiro, ela disse, não, é para dormir, porque se a gente não tiver uma noite de sono boa, no outro dia tu não trabalha, tu não consegue pensar direito, né? Então assim, ela dizia muito, né? A gente reclama muito, eu vejo os empresários reclamando muito de governo, de políticas e não sei o quê. E ela dizia assim, minha avó teve 12 filhos, né, vivos, foram 14. E uma vez ela contou uma história lá, mas no final ela concluiu assim, se pra mim e o meu marido, né, e o vô, era muito difícil cuidar de 12, imagina o governo cuidar de toda essa gente, né? Então, assim, é aquela coisa de que a gente, às vezes, não pode ficar esperando que os outros resolvam as nossas coisas, né? E sim a gente fazer aquilo que está na nossa mão. E o que vier a mais, que bom, aproveitemos, não vamos perder as oportunidades. Então, assim, hoje quando eu olho assim, tu quer uma dica mais empresarial, porque tu pode ser empresário pessoal de ti mesmo, né, da tua vida. Não precisa ter uma empresa. Então, eu digo assim, eu sempre, e até hoje eu tenho esse costume, né, às vezes eu me pego numa situação que eu não sei o que fazer e muitas vezes eu paro me perguntando. A gente chamava de nona, né? O que a nona faria numa situação assim? Como ela reagiria? Às vezes eu tô lá tucanada, será que a avó ia dormir para ver o que ela faz amanhã? E ela passou assim, dentro da ideia da família dela, agricultora, etc., ela passou muitos perrengues para a época muito complicados, né? E ela faleceu com 98 anos dando conselhos ainda, né? Então, assim, foi meu primeiro grande espelho e ainda continua sendo para algumas coisas, né? Depois, como eu te digo, para mim também são grandes espelhos esses dois empresários, que é o Paulo Monteiro e o Anderson Tasqueto, que é muito legal. Com o Paulo eu aprendi uma frase assim que eu repito sempre. Foi quando eu queria fazer direito, sempre estudei muito, né? Fazia pós e eu queria fazer direito. E eu sempre dizia, mais de 5 anos na faculdade, gente. Eu não, né? Toda a correria que a gente tem. E aí ele sempre repetia a palavra, o tempo passa igual. Daqui 5 anos tu vai olhar para trás e não vai ter feito direito. Ou então tu pode olhar para trás e ter feito direito o que tu queria. O tempo vai passar de qualquer jeito, fazendo ou não. E eu carrego muito isso, eu repito isso muito. Então, as pessoas dizem, Simone é uma boa conselheira. Não, eu tenho trazido muitos conselhos que não são meus, que eu me apropriei, tá? Mas muitos conselhos graças a esses meus espelhos, que de forma muito simples foram moldando, inclusive, as minhas atitudes, né? O Anderson, então, é aquela pessoa assim agitada, mas extremamente criativa, né? Que fala um monte de coisa e sempre tira uma coisa muito nova, né? Então eu aprendi com ele que às vezes aquelas pessoas que estão muito focadas no operacional não conseguem enxergar o ponto que faz a grande diferença, né? Então foram coisas que eu fui vendo no meu dia a dia. Tem um grande empresário aqui de Santa Maria, assim, também, que eu levei quando eu fiz o meu podcast, que é o Paulo Costa Beber, que é um grande espelho para mim. Para mim é um dos maiores modelos de gestão que tem. Então, assim, para mim é uma graça. Eu, inclusive, antes de ir para a TIM, eu trabalhava no outro escritório e atendia eles. Então, eu tô com eles há mais tempo que na TIM. Hoje são nossos clientes. E com o Paulo eu aprendo muito todo dia. Quando eu tenho uma questão que eu estou na dúvida, até para decisão pessoal, eu recorro a ele para ouvi-lo, porque ele é muito ponderado, assim, ele tem uma facilidade de olhar de fora o problema, né? E quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue resolver, né? E ele tem essa coisa de olhar de fora. E tem um outro empresário que eu vou citar, tem tantos outros, tá? Mas eu vou citar esses para poder dar uma explicação de cada um, senão eu vou ficar até amanhã falando, tá? Que é a Mariângela Marzari, que ela não gosta de aparecer em nada, assim, de uma família, eles são muito familiares, tem uma empresa familiar,
E agora com a pandemia eu vi muito isso, né? E tenho repetido muito. Que ela me diz, não é nem uma questão empresarial necessariamente, mas de sociedade, de vida. Que ela me disse assim, às vezes a gente se desanima com as pessoas, né? E ela diz assim, as pessoas são boas, às vezes elas só precisam de uma oportunidade para fazer o bem. E às vezes, e aquela ideia de alguém tem que puxar a ponta quando a gente quer alguma coisa. Né? Às vezes as pessoas só precisam de alguém que diga assim, eu quero fazer uma doação. Né? Na pandemia a gente viu muito isso. Tá, eu quero ajudar. Mas alguém tinha que fazer um movimento e dizer assim, vem cá, a gente tá... Todo mundo vinha para ajudar. Né? E ela sempre dizia isso, e é verdade. E no nossa vida empresarial eu aprendi isso. Os empresários grandes que às vezes a gente acha que são inacessíveis, se tu procurar, eles vão te ajudar. Eles vão te ajudar com conselhos e eles vão ficar felizes de fazer isso. Uma direção. Só que às vezes não tem, ou não tem o tempo, ou não tem a iniciativa de dizer assim, olha aqui, eu estou à disposição, Bruno, se tu precisar falar comigo, pode vir, vamos tomar um café, eu te ajudo, eu te apresento o contato lá que tu precisa. Sabe? E a gente, por achar que é inacessível, a gente nem tenta às vezes. Então, assim, não tenta ou diz assim, aqueles empresários, capaz que eles vão dar atenção para mim. Não, as pessoas são boas. No geral, Bruno, isso eu tenho descoberto assim, cada vez mais. Quando tu estala um dedo, se tu puxar a ponta e aí vem a função do líder, os funcionários, enfim, quando tu estalar o dedo, quando tu mostrar o caminho, eles querem ajudar, eles querem participar na maioria das vezes. É só usar o perfume, o perfume. Aí a essência então, Bruno, são exemplos de pessoas que são meus espelhos, né? Cada um do seu jeito, mas para moldar a Simone, entendeu? E eu espero, e tem pessoas que eu não tenho contato pessoal, mas são meus espelhos no sentido de seguir o que eles falam, né? A postura. Desde que até se vestir, tu não tem um jeito, eu gosto do jeito que fulano se veste. É um espelho também, por que não? Total. São referências. Então, assim, só para te dar ideias da importância desses espelhos e de tantos outros que passaram pela minha vida e que é muito difícil, né, citar mais gente, porque são muitas pessoas. Muito legal, e a gente começa com uma referência feminina, né, a avó. avó. Então eu gosto muito dessa parte, porque às vezes as pessoas falam, né, mas eu não tive uma referência ali e tal, meu pai não foi uma referência, mas e a avó? E o vô? E o outro? Minha avó era analfabeta inicialmente, ela fez 3 meses do antigo Mobral, que eu acho que nem você sabe o que é isso, mas Mobral que o meu pai, que estudou até a 5ª série, ou 6ª, deu para ela, dava aula e ensinou ela. E ela lia até morrer, ela lia coisas assim, que às vezes até ela não entendia, mas ela nunca deixou de estar atenta, de se esforçar e de, até o final, fazer o que ela podia fazer, o melhor que ela podia naquele momento. Muito legal. E o que tu falou sobre essa questão de conectar com as pessoas, né? Então acho que o primeiro ponto que a gente está falando é de buscar essa referência para que quem está começando, ou quem está no meio do caminho, ou para quem se perdeu, parta do ponto onde eu quero ir, né? Onde eu quero chegar, né? Eu sempre falo que o código aqui, eu extraio códigos, né? Para poder acessar um conhecimento. Então, o meu papel como mentor ou líder é extrair os códigos. Então, o que tu fala é o código. Comece pelo final. Daí eu sempre falo, um bom agricultor, ele talvez levante e saia plantando, né? Porque ele não quer ficar parado, temos que trabalhar. Mas um agricultor genial, ele não levanta a bunda da cadeira sem saber o que ele quer colher. Então esse é o começar pelo final. O que eu quero colher? Peraí, onde eu quero chegar com isso, né? Então esse começar pelo final é a referência. E aí a gente entra num outro ponto da neurociência, que é o que eu levo muito para as pessoas, que é a modelagem. Então tu estar aberto, romper a vaidade, romper o ego e modelar as pessoas. Eu, como pai hoje da Cecília, que está com 2 anos e meio, me preocupei muito em dar uma educação boa para ela antes dela nascer. E quando ela nasceu, com tudo que eu sabia, eu entendi que eu não tenho que me preocupar com a educação que eu dou para ela. Eu tenho que me preocupar com quem eu sou com ela. Porque é quem eu sou com ela que vai educar. Então eu me preocupo mais com quem eu sou do que educar. E agora está funcionando. Aí a gente brincando hoje em casa, assim, te olhou...
vem aqui dar tchau pro papai. Ela, não vou. E eu, comigo ela não faz isso. Ela não fazia, ela vai apanhar, não sei o quê. Então elas têm uma treta, as duas juntas ali, ó. E eu falei, viu, é o meu posicionamento, tem que cuidar do teu posicionamento, que ela tá captando tudo. E muitas pessoas, depois que vão crescendo, porque no início a modelagem é automática, né? O cérebro tá modelando para pegar uma referência de como atuar no mundo. Mas depois as pessoas perdem isso, se fecham, medo de ser o outro, copiar, ou medo de parecer menos, essa comparação. Então isso que tu falou é sensacional, né? Ou às vezes até medo de dar uma moral pra alguém e essa pessoa não valorizar. Então, tipo assim, acho muito nobre tu fazer isso, e isso é a prova do teu sucesso, é essa humildade, entendeu? Eu nunca vi tu diferente em relação a isso. Sempre vi tu melhor, sempre melhor. Mas nunca vi tu perder essa essência, que é essa coisa nobre que tu falou lá da avó, não sei o quê. A mesma coisa do meu avô. Meu avô, analfabeto, construiu a casa com a própria mão, né? Até agora eu comprei um carro novo, né? A gente tava comemorando assim. O carro é uma máquina que vai enferrujar. Mas só que o fato da pessoa que tu tem que se tornar para te dar conta de fazer um investimento maior ou se tornar algo melhor e gerar resultados maiores é o que importa. E aí eu vou lá agora nesse final de semana conversar com ele porque eu andei de carroça com ele. Então, tipo assim, eu só me importo com onde eu vim. E é isso que é legal, não é sobre carro, não é sobre dinheiro. O maior valor é isso. Porque quando eu tava andando de carroça com ele, ele tava ali me inspirando, falando que hoje é de carroça, mas amanhã pode ser no carro. E isso é o que, a base é o que importa, né? Mas um ponto muito importante agora, que eu acho que a gente não pode esquecer, é que tu é espelho para muitas pessoas. Tu é espelho para muitas mulheres, talvez para o filho, né, para amigas, para tua irmã. E como é hoje ser espelho para tantas pessoas, funcionários, colegas de trabalho, enfim, como que tu se vê nesse lugar? Sei que tu é muito humilde, mas eu quero que tu deixe a modéstia de lado e reconheça como é ser essa pessoa que é aquela que puxa a frente, que vai na frente abrir caminho, assim. Como que tu se sente nessa pele, assim? Como é ser hoje uma referência? Tu imaginava que em algum momento chegaria nesse ponto, assim, nesse lugar? Na verdade, assim, como é que eu vou te explicar? Eu sempre fui me senti meio que responsável pelas coisas, pelas pessoas, tá? Isso é desde criança. Eu sou a filha mais velha, de 4, né? E eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe dizendo assim, tu é mais velha, tu tem que dar exemplo, tu tem, né? Isso, né, querendo ou não, só que durante muito tempo isso foi um grande peso para mim. Essa responsabilidade, por isso que eu digo que talvez eu até fugi da questão de ser empresária e tudo, porque a responsabilidade assusta, né? Então eu acho que às vezes se a gente pensa muito, aquela história de quem pensa não casa, etc. Se a gente pensa demais nisso, a gente acaba se retraindo, tá? Então quem pensar demais provavelmente tende a botar o pé no freio. Mas ao mesmo tempo, depois que eu entendi melhor, eu sempre pensei isso. Que bom se um dia eu pudesse ser espelho para alguém. Significa que eu estou no caminho certo. É a minha primeira medida, né? Meu primeiro indicador. Se eu sou espelho para alguém, alguma coisa boa eu estou fazendo. Se alguém admira o que eu faço e quer ser parecido ou quer me seguir, tá? Se alguém critica, às vezes também, né? Significa que também. Mas é fato que dentro dessa ideia de espelho, ao mesmo tempo, tu carrega uma responsabilidade, né? Tem coisas que quando a gente se coloca nesse papel de ser mais reconhecido, mais conhecido, ter pessoas que te seguem, tá? Que te acompanham, tem coisas que a gente não pode fazer, tá? Porque a gente está dando... É que nem em casa. Se eu sei que não é legal brigar, discutir, falar em voz alta, falar palavrão, etc., eu não posso fazer. Porque se eu fizer, meu filho, a primeira coisa que meu filho vai dizer, se eu sempre disse pra ele, não pode falar a palavra tal, e eu falar, a primeira coisa que vai dizer, não pode falar, né? Isso vale pra gente. Então, requer um pouco de cuidado, tá? Por outro lado, não tem assim, ó, não tem preço, não tem dinheiro que pague a sensação de ouvir, assim, alguém, como já aconteceu, né? Eu sempre gostei muito de estudar, a minha vida inteira, então, assim, eu já fiz, eu tô na 8ª, acho que pós-graduação, 2 faculdades, mas não tô falando isso, mestrado, doutorado, mas não tô falando pra me engrandecer. Mas eu acho que isso é a melhor forma que eu tenho de mostrar que estudar é bom, é fazendo, é continuar estudando, pros meus colaboradores lá e tudo. E aí eu dizia isso, usando nas minhas palestras, história, o tempo passa igual, nananã. E aí um dia eu tava dando uma palestra e a pessoa terminou a palestra e ela disse assim, Simone, só por isso que tu me disse, eu tô há um tempão tentando fazer uma pós e ficava me enrolando e não sei o quê, e não fiz.
durante a palestra agora, acabei de fazer minha inscrição depois de ter te ouvido. Cara. Tu é responsável por eu entrar nessa pós, enfim, não me lembro o que era. Tá, aquilo ali já me tocou. Aí um dia, eu dentro da contabilidade também, eu cuidava para não me envolver muito, porque eu tinha ouvido que tu te envolve muito em muitas associações e coisas assim, tu acaba tirando um pouco o foco do negócio, né? Comecei a me envolver e tudo, e eu hoje sou delegada do Conselho de Contabilidade aqui em Santa Maria, né? E aí um dia eu tinha ido dar uma palestra também, numa dessas palestras, falando. Aí voltei, passou um tempo e eu fui num evento, agora foi em não me lembro se foi 2019 ou logo depois da pandemia, 2021 acho que foi. A gente foi num evento do Conselho. Foi 2021, eu lembro que E aí um evento do Conselho, e aí uma menina lá da fronteira, que hoje é delegada também do Conselho lá da cidade dela, e ela chegou e disse assim, Simone, no banheiro, a gente numa festa, já tava assim, o pessoal todo já mais alegre, né? Numa festa, chegou no banheiro e eu não me lembrava mais direito da guria, né? E a guria chegou pra mim e disse assim, Simone, tu não vai lembrar de mim direito, mas assim, cara, muito obrigada, eu queria, tu é meu espelho e olha só, eu consegui, eu também sou delegada igual tu, sabe? Aquilo assim, sabe? Eu chego a ficar arrepiada, sabe? Tu conseguir mostrar que, porque a maioria das pessoas, por exemplo, ser delegado do conselho, é uma função que te exige um monte, tu não ganha nada pra isso, tu corre pelos outros, né, aquelas coisas assim. Mas tu tá trabalhando por uma classe, tu tá trabalhando por... Uma causa, né? Por uma causa, enfim, né? Ou seja, pro social e tudo. Ou seja, de alguma forma eu consegui mostrar pra ela que fazer aquilo era bom. Que a maioria acha ruim. Que valia a pena. Que valia a pena. E se eu conseguir fazer, e ela tinha desejo de fazer, significa que eu consegui vender bem aquela ideia para uma coisa boa, né? E isso no nosso dia a dia, quantas vezes, né? A gente fala, né, de ser solidário, né? Generoso, coisa assim. Tá bom, alguém tem que começar a fazer. E se a gente começa a fazer isso e mostra, e tu é espelho e tá disposta a ser esse espelho, tu pode convencer mais gente a fazer, né? Então, eu tinha um pouco de receio dessa coisa de vir falar sobre a vida. A Mariângela, que eu te digo que é o espelho, ela não gosta de aparecer. E eu disse, Mariângela, eu aprendi, eu gostaria que tu aprendesse também. Tu tem que falar, porque tu é uma pessoa extremamente generosa. Ela é a pessoa, assim, que não conseguiram dinheiro para pagar a luz lá na Vila Itagiba, que é o lar de idosos. Ela pega uma rifa, ela pega um negócio, ela sai em todos conhecidos, e enquanto ela não conseguiu dinheiro para pagar, ela não para. Ela manda comida para lá, manda comida para cá, né? Porque eles têm uma indústria de arroz e tudo. Ela dá um jeito, ela ajuda todo mundo. E eu disse assim, se tu não contar isso que tu faz, não é para contar para que as pessoas fiquem batendo palmas para ti, mas conta para as pessoas verem que tem mais gente fazendo, muita gente quer fazer. Isso é muito Usa importante. a tua própria palavra que diz que as pessoas são boas e só precisam de uma oportunidade. Dá a oportunidade para ela mostrando o que tu faz. Mas é o medo do julgamento, né? Para que elas façam. É que às vezes a humildade é importante. Mas tem um grau de humildade que te cega, que te impede de fazer o bem, de dar essa oportunidade para as pessoas. Não quero nem um segundo parecer que eu tô... É o medo do julgamento de dizer que eu tô querendo aparecer, entendeu? Tô me achando. E eu acho que, infelizmente, julgado a gente vai ser sempre. A gente sempre vai ser julgado. E a gente falava há pouco, né? As pessoas não vão concordar sempre com a gente. Então, assim, abstrai. Passa por isso, passa por cima e não pensa muito em ser o espelho. Eu quero, que bom se eu puder inspirar pessoas, mas não fica pensando muito nisso, porque senão o medo acaba nos paralisando. E o medo é bom porque ele te mostra, né? Analisa, te prepara, mas ele não pode te paralisar. O Aristóteles, ele dizia assim, faz com o teu medo, faz o teu medo de uma ferramenta de cautela e não de covardia, senão a gente se torna covarde. Incrível, assim, o lugar que a gente chegou na nossa conversa, como a gente falou, né, não tinha roteiro, não tem plano, a gente veio para conversar, para falar o que está realmente no coração, e isso para mim não tem preço mesmo disso que a gente está falando, porque isso aqui é quantas pós-graduação, né, a gente às vezes parece uma palavra tão simples, né, lembra que o tempo não para, viu? Se a pessoa lá levar compromisso e caráter para aquela fala que ela pegar da tua voz aqui, eu sempre buscava, chegou uma hora que eu comecei a ler, tinha lido mais de 500 livros já depois ali da pandemia e tal, lendo às vezes 2, 3 livros num dia, fiquei 48 horas sem dormir, lendo, eu vou achar a resposta, e aí teve uma hora que virou a chave que eu entendi, mas aqui isso aqui é a mesma coisa daquele livro, isso aqui é a mesma coisa daquele lá, comecei a entender.
E aí eu comecei a ver que a mesma coisa desse daquele, mas eu também não estava fazendo. Aí eu comecei a entender que eu não estava buscando mais conhecimento. Conhecimento não serve para nada se tu não aplicar o conhecimento. E às vezes ele está só de formas diferentes em vários livros, mas é o mesmo. Exatamente. E aí eu vi que eu estava buscando confiança nos livros. E aí eu entendi que nos livros tu não tem como tu adquirir coragem. Então, a gente falando de coragem, né, de realmente relacionar com medos, enfrentar os nossos medos, qual foi um grande momento assim, na tua vida que tu sentiu que ali tu se conheceu? A gente falou de crise há um tempo atrás. E eu, pra mim, a crise, não que eu queira viver em crise, né? A gente não quer viver intencionalmente em crise. Mas eu aprendi a ressignificar a palavra crise depois da pandemia, no sentido de que, cara, a crise, ela parece que ela toma tudo de ti. Só que daí eu falo muito de frequência, de vibração, e a vida, quando tu tá pedindo algo muito grande, ela vai te tirar tudo que é fútil. Até que tu entenda que aquilo que tu achava que era tudo não era tudo, porque tudo é quem tu é. Então, tipo assim, eu já perdi minha equipe, perdi tudo. Não, sobrou quem? O líder. Eu montei aquela equipe. Então agora ali eu tive a oportunidade de me conhecer naquela crise, sabe? Ali eu vi que eu era maior do que eu imaginava. Eu não tinha só uma equipe, eu tinha eu, entende? Daí que eu criei o TJBR, né? Que é Tamo Junto na Boa e na Ruim. Primeiro é estar contigo na boa e na ruim. E qual foi um grande momento, assim, nessa vida de empresária que tu sentiu que ali tu teve que realmente, já puxava a frente, né? Mas que ali tu teve que segurar firme e eu vou ter que ser corajosa agora, assim, com um grande momento que exigiu isso de ti. Eu vou te dizer assim, eu acho que não teve um grande momento. São vários. São muitos. Que a gente ser mãe, é isso, é aquilo. O tempo todo a gente está enfrentando essas situações, né? Principalmente a contabilidade, e deve ser assim em todas as profissões, mas eu posso falar, né, daquilo que eu vivo, né? A contabilidade, ela já vive uma mudança completa todo o tempo, né? Teve épocas que chegava 31 de dezembro, tu ficava ali na expectativa, era quase um sorteio para saber que lei nova que chegava, que começava a valer dia 1º, né? Então, que saía edição extra do Diário Oficial, dia 31. Então, tu chegava sempre com novidade. Isso já eram crises suficientes, sem olhar a questão do empresário, né? Mas assim, tem muitas situações, às vezes, a gente como contador, a gente acaba sendo responsável por tributos, por orientações para clientes e às vezes não é só uma questão contábil, às vezes o cliente, ele quer trocar uma ideia contigo, tu passa a ser a pessoa de confiança dele, então tudo que tu troca de informação com o cliente, de certa forma tu tem responsabilidade sobre aquilo, né, sobre uma orientação, né. Então, muitas vezes tu fica ali pensando, nossa, e agora, né, pandemia agora, um exemplo. Poxa, pandemia, o que vai acontecer com meus clientes? Será que meus clientes, porque a gente começou ali, vai ser um mês parado, depois vai 2, depois a gente está 1 ano e ninguém sabe o que está acontecendo e aí retoma a economia, não retoma? Tudo isso impacta a minha empresa, porque será que esses clientes aqui vão estar abertos amanhã? Será que essas empresas vão sobreviver? Graças a Deus, praticamente todos os meus clientes cresceram, né? Porque são clientes assim que têm uma visão diferente e que souberam fazer daquilo ali a sua força, né? A crise que vem e que quando tu tá preparado para essa crise, tu transforma o problema, onde a maioria sucumbe, uma grande oportunidade, exatamente, né? Então, assim funciona, eu aprendo muito com esses meus clientes, né? A tentar olhar de fora, né? Como eu te disse, olhar de fora os problemas e tentar pensar. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, quanto mais eu ajudar eles, mais eu me ajudo, né? Então, assim, às vezes a gente tem que pensar que a gente não tem que fazer as coisas só porque é bonzinho, entendeu? Eu vou ajudar as outras pessoas porque eu quero ser bonzinho. Tá? Me vi muito assim nessa questão da solidariedade, de ajudar, porque quando tu tem empresa, principalmente, o que tem de gente que bate na tua porta como instituições pedindo ajuda, enfim, e a gente quer ajudar todo mundo, mas a gente também não pode, né? Porque uma que tu tem um foco, tem que focar, outra que tu não tem recursos, né? Hoje os empresários sabem que o imposto é uma coisa que é cara, tu tem compromissos com funcionários e tudo isso, né? Então, tem que mostrar isso para o teu cliente, eu tenho que fazer em casa também. Mas, ao mesmo tempo, tem situações que eu posso ajudar fazendo o meu trabalho, né? E eu acho que esses foram os momentos, não foram momentos específicos, mas que momentos como uma pandemia me mostraram isso, que o fato de eu conseguir trabalhar essa questão ajudou a minha empresa. Ajudou a mim. Não é um momento que eu tenho que dizer, agora eu não ajudo mais ninguém, porque agora nós estamos em crise, então eu vou trabalhar para mim.
Não, é o contrário. Às vezes esse é o momento que eu tenho que abrir, E servir, né? E servir. E servir para quê? Porque nenhuma empresa vive numa comunidade que não vai bem. Não adianta eu ter uma empresa que cresce, ela não vai continuar crescendo se Santa Maria empobrecer. Como que vai funcionar a tua academia aqui em Santa Maria se as pessoas não tiverem condições de pagar para ir para a academia? Né? Então, eu preciso ajudar a Santa Maria a crescer, eu preciso ajudar o meu estado a crescer, o meu Brasil a crescer, eu preciso ajudar que as pessoas enriqueçam, né? Enriqueçam não quer dizer que tu tenha... Prosperem, né? Prosperem, porque riqueza é sempre uma questão de ponto de vista, né? Mas assim, que as pessoas prosperem para ter mais empresas, para as empresas crescerem, para eu ter um honorário melhor, para o meu trabalho fazer cada vez mais sentido, eu preciso estar pronta para isso. Né? Então, quanto mais eu puder ajudar, então eu comecei a fazer alguns trabalhos, né, junto a startups, a empresas que estavam começando. E às vezes eu chego a fazer a contabilidade da startup de 6 meses, 1 ano de graça, sem cobrar nada, dando consultoria e tudo. Ah, a Simone é boazinha? Não, a Simone não é boazinha. É investidora. Eu sou investidora. Tô fazendo bem? Tô ajudando? Tô, que bom. Né? Se der certo, ótimo. Se não der, paciência. Mas eu fiz a minha parte, fiz o melhor que eu podia fazer. Mas eu também tô apostando em mim. Porque a partir do momento que essa empresa decola, eu tô junto. Tá semeando, né? Eu tô semeando. Então, por outro lado, a gente tem que também não ficar só semeando, né? Tem uma frase que diz, eu tô fazendo uma pós em agronegócio, e que a primeira aula, como tu disse, às vezes é uma palavra, uma frase, vale por todo o curso, né? E a gente tem que estar muito atento, porque a gente às vezes perde isso. Um aprendizado do agronegócio, mas que, assim, para minha vida, já ganhei, assim, e quero começar a aplicar mais agora. Que um produtor, por exemplo, ele não é... A profissão dele, a função dele não é plantar soja, é vender soja. Porque ele pode plantar, ele pode colher. Enquanto ele não vender, ele não tem o resultado dele para reaplicar, né? Exatamente. Então, tu não pode ser só um produtor. Tu tem que conseguir colocar teu trabalho. Não adianta, tu pode produzir o melhor conteúdo do mundo se não chegar para as pessoas, se as pessoas não virem vantagem nisso, se elas não comprarem essa ideia, benefício, elas não comprarem seja para usar, seja para te pagar. Qual é o sentido de eu correr uma maratona se quando eu tô a 10 metros eu resolvo que não vou passar a linha de chegada? Uhum. E muito legal que tu falou, porque daí entra aquela crença dos vendedores, né? Às vezes o cara é um ótimo produtor, mas tem bloqueio com vender, né? Tipo assim, parece que eu tô tirando dinheiro de alguém, sei lá. E como eu te falei ali antes, né? Nos bastidores, assim, disso, né? Quantas pessoas vão jogar, principalmente às vezes quem tem uma boa habilidade com comunicação, a gente aprende a se vender. Eu tive que aprender a me vender o tempo todo, porque quando eu te conheci, por exemplo, eu tinha conhecimento e vontade. Mas não tinha nome, não tinha um know-how inteiro para chegar e só, não, quando eu chego, meu nome já chegou primeiro. Não tinha isso. Agora eu vou nas empresas, não, já foi na TM, já foi na Caixa, já foi na Cancian, é mentor da Cancian, é mentor da... Agora tem, então, essa ideia de vender não é só o produto, né, mas se vender, né, conseguir se mostrar para o mundo, vender suas ideias, enfim, eu acho que isso é sensacional e isso já é um ato de coragem, né? E isso eu entendo que isso é respeito, não é só vender, é que às vezes a gente enxerga a venda do mesmo jeito que aquelas pessoas têm aquela crença que dinheiro é sujo, que aparecer é ruim, né? Então, assim, quando eu tenho respeito pelo meu cliente, ou pelas pessoas, enfim, porque clientes não é só quem compra o meu produto, né? Pode ser quem compra a minha fala, os meus conceitos, né? Na sociedade, enfim. Quando eu tenho respeito e responsabilidade, por isso que eu digo, aparecer, ser alguém, ser um Bruno do jeito que tu quer ser, vai te trazer também responsabilidades. Tem coisas que tu não tem o direito de fazer, porque tu tá influenciando muita gente. Diferente, eu sou um Zé Ninguém, aqui eu sou uma Simone, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser usar uma roupinha, né, sei lá, esquisita, eu posso. Agora, daqui a pouco, se eu pegar uma freira que tá lá ensinando, nada contra as freiras, mas assim... crianças no colégio, não sei o que, não vai chegar de biquíni no colégio, entendeu? Exato. A professora, não tô falando uma freira, tem mas uma professora. Tem que ter os norteadores ali, né? Tu tem que ter. Por que tu não pode fazer? Eu não tenho o direito de usar a roupa que eu quero? Tu tem todo o direito. Só que a partir do momento que tu tem uma imagem, tu tem um papel, tu tem que ter responsabilidade com isso, com o que tu fala, com o que tu faz, né? Então, quando tu vende alguma coisa, pode ser o produto mais caro do mundo,
mas tu tem respeito, tu tá levando, entregando aquilo que tu tá prometendo, tá fazendo bem com aquilo. Quando tem esse respeito e essa responsabilidade com o teu cliente, a venda é a melhor coisa que podia ter acontecido para aquele cliente. Tu vendeu a solução, né, para ele, né? Tu vendeu a ideia, a solução que ele precisava. Agora, tu vender uma coisa e não entregar, ou uma coisa ruim, né, é diferente. Eu vender uma arma para bandido e eu vender uma arma para defesa. Para polícia. Faz diferença. É, total. E é legal você estar falando do cliente em si, né? Porque assim, para mim a crença máxima sempre foi essa. Então, tipo, quando eu comecei a trabalhar lá com o Silmar na Bem-Estar, ele me passou 7 clientes, eu nunca vou me esquecer. Eu só tinha 7 clientes. E aqueles 7 clientes, eles tinham que virar 100. Eu fui a 100 clientes depois. Mas eu tive que multiplicar. Então, eu entendo o seguinte, que o meu sucesso, eu só vou ser bem sucedido se eu fizer o meu cliente fazer sucesso. Então, o tempo foi olhando para lá. E me criticavam porque eu comecei a cobrar mais caro. Ah, como assim tá cobrando caro? Daí eu vinha, né, sempre com a defesa, né? Tem que vender a ideia. Caro é o que não funciona. Caro é o que não dá retorno. E quanto custa hoje você acordar sedentário todo dia? Quanto custa o preço da ignorância, né? Eu falo, tem um famoso americano que fala isso, né? Se você acha que a sabedoria custa caro, quanto custa o preço da ignorância? Eu hoje, minha maior entrega, hoje eu vendo conhecimento. Então, eu vendo liberdade emocional para as pessoas. Porque às vezes a gente sofre com a gente é escravo da nossa própria ignorância. Daquilo que eu estou ignorando, daquilo que eu não tenho a compreensão, né? Aí vem até da sabedoria antiga. O budismo fala a mesma coisa. O ser humano sofre pela ignorância. Se não tivesse ignorância, tinha sabedoria. Então, é nesse lugar, né? E aí, vender produtos, mas sempre a gente está falando aqui do cliente, então sempre entregar o melhor para o cliente dentro do que tu está falando é o que te faz hoje ser a mulher que tu é. Nem sempre aquele melhor é exatamente o que ele precisava, porque a gente não é perfeito, né? Acho que aquela ideia de super-humano não existe. A gente é também ser humano e a gente também erra, e a gente também se engana. Mas acho que é importante a atitude, né? De que quando você está fazendo consciente e naquele momento tu tá fazendo o melhor que tu pode fazer, né? É nunca deixar de fazer o melhor que tu pode fazer. Melhor de si. Sempre dar o melhor, né? Não é fazer o melhor sempre, porque a gente nem sempre consegue fazer o melhor sempre, mas o nosso melhor sempre a gente pode. Eu falo muito de identidade, sobre ser, né? Até porque eu falo sobre a empresa precisa ter uma cultura organizacional e tem uma identidade. Então, se pessoas tiverem as crenças erradas, os valores errados, elas não fazem parte daquela cultura. Não tem um fit cultural, né? E aí eu atendo pessoas individualmente. Então, a gente fala da cultura interna da pessoa, de como a pessoa pensa, né? O que a pessoa é. E aí entra tudo que a gente está falando, tá no ser, né? De tu ser o teu melhor. E a gente não é o que a gente quer, né? A gente é o que a gente dá conta de ser naquele momento. Então, tipo, esse é o foco, é dar o melhor, 1% melhor todo dia. O meu melhor hoje, de repente, é um pouco pior que ontem, mas aí amanhã eu vou dormir melhor e vou estar melhor ainda. Então é nesse lugar, assim. Mas eu sei que tu tem reunião depois, eu também tenho. Eu queria poder conversar muito mais horas, acho que vamos ter que marcar pizza para continuar a conversa. Não tem problema. Eu quero te fazer mais 1 ou 2 perguntas pra gente finalizar, e acho que uma que eu não posso deixar de falar é como hoje é estar na posição que tu está, né? Realmente uma empresária de sucesso, que é referência. Acho que não sei se tu está dando aula agora, tu já deu aula, fez tantas coisas aí, sempre numa posição, né? Num posicionamento ali que tem isso. E as pessoas às vezes acham que é fácil estar nesse lugar, que tu é a que manda, que tu é a chefe, que tu ganha o melhor salário e tá tudo bem. E uma vez, uma conversa até aqui dentro, um dia a gente conversando sobre Prolabore, salário, né? E tu falou, não, eu tenho meu Prolabore, entende? Eu não sou uma pessoa que tem dinheiro infinito, né? A minha empresa, inclusive, tu é a mais responsável para mostrar para os outros clientes como que faz, né? O maior gargalo, acho, do empresário que está iniciando é usar a conta da empresa para ser sua conta, né? Então, muito legal aquilo, mas o que eu quero que as pessoas percebam aqui tu tem os teus sacrifícios, os teus esforços, tu é mãe, e como que é estar nessa posição, nesse lugar, ter que ter essa jogo de cintura, como que é esse desafio hoje? Porque a gente vê muito as pessoas falando, eu não faço porque eu sou mãe, eu engordei porque eu sou isso, é isso porque eu sou mulher. Eu não quero tirar o lugar onde realmente as mulheres são desprivilegiadas, mas eu quero que tu possa me falar aonde sim a mulher é desprivilegiada e aonde depende dela enfrentar e mostrar a sua grandeza.
Assim, ser mulher já é um grande desafio, né? Não faço ideia, né? Mas, tu não faz ideia. Só imagina. Não, tu acompanha, tu imagina. Tem uma em casa, mulheres, né? Eu acho que dá pra ter uma ideia. Realmente não é igual ser homem, obviamente, né? Tirando as questões físicas, fisiológicas, etc. Mas assim, ser mulher é diferente, a gente pensa diferente, a gente às vezes tem alguns sentimentos diferentes, né? E principalmente as mulheres, até em função da cobrança, às vezes a gente tem aquela sensação que a gente tem que ser bom em tudo, né? O tempo todo. E isso não existe, tá? Eu acho que eu aprendi muito, depois que eu descobri, até entrei em crise de novo, né? Por isso, quando eu descobri, mais uma, que eu não conseguia ser boa em tudo. E eu queria ser. Eu queria ser a Mulher Maravilha. De vez em quando eu compro aquelas estatuazinhas de Mulher Maravilha e boto lá pra lembrar. Não era pra ser igual, pra lembrar que eu não sou ela. Que eu não consigo botar aquela roupinha, aquela bota bonitinha lá, com aquelas pernonas dela, não sei o quê. Apesar de vir pra academia, né? De estar sempre magrinha, de saber girar o laço, eu não tenho um laço, não consigo fazer o escudo invisível, né? Não tenho aquele cabelão jogado. De vez em quando meu cabelo acorda desse tamanho, né? E tem que pegar e fazer como eu fiz agora. No meio da explosão, ela tá com o cabelo igual. Ela tá sempre igual. Ela tá, né, terminou lá de combater os inimigos e ela tá linda e maravilhosa. Eu não acordo maravilhosa, né? Eu acordo com olheiras, né? E tá tudo bem. Não tem nada de errado. Eu não preciso estar sempre bem. Eu tenho que tentar ficar o melhor que eu posso. E eu tenho que entender que tem momentos que eu tenho que fazer escolhas. E aí vem o maior aprendizado. Quando eu faço escolhas, eu abro mão de alguma coisa. Sempre, sempre. E tem que ficar tudo bem. Eu tenho que saber que eu abri mão e não adianta me lamentar depois. Se eu escolhi comprar uma casa, juntar dinheiro para comprar uma casa, não adianta depois eu me lamentar que eu não consegui viajar. Eu gosto muito de viajar. Eu gosto mais de viajar ou eu quero ter a casa primeiro? Né? Eu quero viajar. Então minha casa não é que eu não vá ter, mas eu vou empurrar um pouco mais, vou demorar mais tempo para ter. Mas tá tudo bem, qualquer das alternativas tá bem. Desde que eu aceite e não fique o tempo todo me lamentando. Olha, eu não tive minha casa porque eu viajei, ou nunca viajei, porque eu passei a minha vida inteira trabalhando para ter uma casa própria. E não escolher já é uma escolha também, né? Não, escolher é uma escolha, eu não faço nada, nem a casa nem viagem, né? Esse que é o problema, eu gasto em bobagem. O fato de querer ser empresária, né? Estar à frente da empresa, né? Não é só ser empresária, estar à frente da empresa, querer estar o tempo todo disponível, seja para cliente, seja, né, para os colaboradores, implica que eu não vou estar o tempo todo disponível para a minha família. E eu tenho que saber disso. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Exceto por uma foto, mas a foto não fala, a foto, né? Então, se eu escolho ter um filho, eu tenho que saber que, ou se eu quero me dedicar mais para ele, eu tenho que diminuir meu tempo de trabalho. Se eu estou no momento de foco no trabalho e isso para mim é importante, eu tenho que saber que se eu escolher ter um filho, eu vou me dedicar menos para ele. Aí eu vou ter que montar uma estrutura para organizar. Posso viajar? Posso carregar junto? Posso. Aí eu tenho que analisar. Tenho condições disso? Eu consigo uma pessoa para fazer isso? Meu filho tem condições de fazer? Eu, fazendo meu mestrado, meu filho tinha 2 meses e eu estava tendo meu último módulo lá em Portugal e era extremamente importante para mim. Eu não queria ficar para trás, né, da minha turma. O que a gente fez? Viajamos a família toda com meu bebê de 2 meses, né, para Portugal, um frio danado. Deu certo? Foi uma escolha minha. Coloquei em risco meu filho? Claro que eu me certifiquei de tudo que era possível. Mas cria toda uma logística. Naquele momento eu analisei e disse, é possível, mas podia não ter sido. E naquele momento eu ia ter que fazer a escolha. Vou e fico longe do meu filho de 2 meses, ou fico e abro mão, empurro para depois, e tá tudo bem também. Mas são escolhas que eu tenho que fazer. O que não dá é pra gente querer fazer tudo. Ser o melhor sempre, eu quero ser. Eu discordo muito dessa questão meio feminista, no sentido um pouco pejorativo da palavra, tá? Porque feminismo é uma outra coisa. Mas eu discordo um pouco de que a mulher tem que ter lá 6... E aí eu sou empresária e vivo isso, né? Tem que ter 6 meses de licença, ok? Eu acho que é bem importante. Mas se ela tiver 6 meses de licença, então, para a mulher que opta, né, por ficar mais com o filho, é ótimo.
licença, depois vai ter, sei lá, trabalhar menos tempo, um turno. Acho bem legal, mas essa mulher não vai conseguir estar à frente de uma empresa normalmente, tem pessoas que são, né, fora da curva, mas normalmente fazendo a mesma coisa que ela faria se ela não tivesse, se ela pudesse dedicar 100% do tempo, né? Tem a frase que eu te falei antes, né, do Ricardo Amorim, que diz que para fazer, para melhorar, para ganhar mais, e não falo só financeiro, para fazer mais, só tem 2 jeitos, ou trabalhar mais ou trabalhar melhor, né? Mas eu tenho que achar um jeito. E isso não é tão simples assim. Então, eu muitas vezes passei a noite acordada, no outro dia eu estava de manhã cedo trabalhando. Vocês acham que o trabalho rende do mesmo jeito? Não rende. Mas eu faço meu esforço, só que eu consigo fazer isso 1 noite, 2 noites. Eu não consigo fazer isso 1 mês inteiro se meu filho estiver mal, né? Ou vice-versa. Também não consigo, a hora que eu tô lá com ele, cuidando ele, doente, eu não consigo estar o tempo todo, porque dependendo do meu compromisso, eu tô aqui respondendo coisas. Eu tô o tempo todo aqui, eu tô dando atenção 100% pro meu filho quando ele tá precisando de mim? Não. Né? Então, às vezes, eu preciso fazer escolhas. E é isso que eu quero dizer. Eu acho que do ponto de vista de ser mulher, a gente tem que estar bem com a questão de que eu tenho que ter o direito de fazer a minha escolha. Agora, uma vez escolhido, não nos lamentemos por aquilo que a gente abriu mão. E muito legal, porque acho que tá tão rica a nossa conversa, assim, né, sobre essa coisa da referência, do espelho, né, do realmente não ser escravo do medo, enfrentar a crise, se descobrir nos desafios. E agora esse ponto, assim, para fechar com chave de ouro, eu acho que sabe, tem um livro, eu não esqueci o nome acho que é Paula Abreu o nome dela, A Vida Escolha a Sua Vida. É um livro pequenininho, é fácil de ler, e é bem isso, sabe? A gente tem que entender que liberdade não é fazer tudo o que a gente quiser, mas é não ser obrigado a nada. Então, quando eu descubro que eu tenho uma escolha, mas agora ou você agora tá terminando um relacionamento, aí você não tem escolha, vai ter que largar uma empresa. Não, eu tenho uma escolha sim. Eu posso decidir alguma coisa, eu tenho um lugar onde eu posso me posicionar. Talvez não exatamente onde eu queria, mas eu sempre tenho uma escolha. E eu gosto muito na minha vida de nunca perder a liberdade, sabe? Então eu gosto de buscar sabedoria justamente para isso. E acho que não posso deixar de falar, a gente não tem como não falar dos impostos ali que tu citou dos empresários. E eu vejo às vezes o empresário sem escolha. Ele acha que ele tem que fazer ajustes fiscais, ele acha que ele tem que fugir daquilo. E eu discordo disso porque eu acho que a gente tem uma escolha. A gente pode pagar o preço. Quando eu abri a empresa, que eu vi que tinha que pagar muito mais imposto do que eu imaginava, porque se eu tivesse ficado trabalhando junto com o Silmar, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Aí eu falei, eu vou empreender, então eu nem sabia o que estava acontecendo ali, né? Eu falo que para ser piloto de avião tem que estudar 5, 10 anos. Para ser médico tem que estudar 5, 10 anos. Para ser educador físico é a mesma coisa, mas para ser empresário não tem faculdade. Você joga, daí talvez tu consiga um manual no meio do ar, você jogando de paraquedas, e vai ter que ler o manual no ar, e vai só... O manual não é pra ti, então, é um manual genérico, geral, que às vezes não é. Então tu tem que aprender ali, você jogar. Então o que é? A gente se joga com raça, vontade, uma ideia, que ela nem aconteceu ainda, e aí no meio do caminho eu fui percebendo o quanto valeu a pena ter escolhido o lado certo, no sentido de, cara, eu vou pagar o preço, mas não vai me sobrar nenhum real. Aí eu sempre pensava, mas se eu quero ser grande, isso aqui é temporário, agora não vai sobrar, mas eu vou bancar para minha empresa daqui um pouco, daqui 5 anos eu tô ganhando 1 milhão e ela ser fechada. Porque eu errei, porque eu escolhi errar. Mas eu volto nesse lugar de decisão, de escolha. A gente tem uma escolha, né? Fator R, quando eu descobri do Fator R lá, que não tinha me falado, daí mudou o Fator R. Não, agora dobrou o imposto. Como assim? Mas nunca tinha ninguém me falado. Pois é, mas existe, né? Tá, meu Deus, daí tem que ir lá. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que contratar mais pessoas, tá faturando muito. Não, então na verdade eu tô bem. Eu tô ganhando mais, então nesse lugar assim que a gente às vezes você pega escravo e não é, né? Mas pra gente finalizar, que tá ótimo o nosso papo, né? Eu tô encantado que a gente tá conversando, é sempre bom estar na tua presença, né? Não teve nenhuma vez que eu captei alguma negatividade da tua pessoa, pelo menos talvez eu seja privilegiado, mas eu nunca tive nada negativo de ti. Então bom. Isso é muito legal. Eu não posso te deixar falar sobre dinheiro, né? Porque o empresário, muitas pessoas começam a ser empresário porque não querem ser escravo do dinheiro e eles acabam se tornando escravo do dinheiro, né? Bota a gente pra rua, não é um bom líder, vira chefe porque não tá dando dinheiro, pressão, acaba com toda aquela inspiração, aquele propósito, né? Por dinheiro, muitas vezes o empresário contrata alguém por um cargo, contrata alguém para uma função, para uma tarefa, para vender, para relacionar, e aí ele demite porque a pessoa não faz parte de um propósito, de um sonho. E eu hoje, quando a pessoa senta na minha frente para eu recrutar, eu que faço recrutamento, seleção, eu falo, eu tenho um convite
para fazer parte de um sonho e quero saber se tem algo a contribuir com isso. E se o meu sonho pode ser o teu. Aí eu vejo que hoje eu não demito a pessoa por isso, ela já está bem instruída nisso. Mas muitos vêm pelo dinheiro. Vê que a tua empresa está prosperando, vê que tu está crescendo e vem pro dinheiro. E aonde está aonde está hoje o dinheiro para ti na tua vida, né? Onde ele está, o que o dinheiro significa e o que ele tem a ver com sucesso, na tua opinião, e se isso aí tem a ver com felicidade também, que é o que todo mundo quer saber. Pergunta de 1 milhão. Não, mas eu acho que, assim, primeira máxima. O dinheiro, ele tem que ser consequência, tá? Principalmente para o empreendedor. Mas tem momentos na vida que o dinheiro é obrigatório, ou seja, eu preciso comer para as necessidades básicas, é que nem a pirâmide de Maslow. Depois que eu satisfiz as minhas necessidades básicas, o resto eu consigo fazer escolhas mais ponderadas, certo? Agora, primeira coisa, se eu não tiver dinheiro para comer, a coisa fica difícil, né? Então, eu acho que tudo tem momentos, tá? No momento que eu vivo hoje e durante, né, como empresária e vejo meus clientes na grande maioria, o dinheiro tem que ser consequência do bom trabalho que a gente faz, né? Mas a gente tem que ter muita consciência disso que eu falei antes. A gente não basta produzir, posso produzir muito. Se eu não conseguir transformar isso em nota fiscal, eu vou quebrar, tá? Então, eu tenho que ter responsabilidade de transformar em nota fiscal, em boleto ali para receber. Tem que ver o dinheiro na conta, né? Como contadora eu sempre digo, né? A gente fala, eu dava aula de operações com mercadorias e eu sempre dizia assim: quando é que a operação com mercadoria termina, né? Porque ela começa lá quando eu compro do meu fornecedor, boto no estoque e vendo, né? Termina quando eu vendi? Não termina quando eu vendi. Termina quando o dinheiro entrou na minha conta. Porque se eu vendi e não recebi, eu não pago meu fornecedor, né? Ou seja, dinheiro na conta, financeiro encerrado, liquidado, aí terminou a operação. Então, dinheiro, tem que ter cuidado com isso, mas ele não pode ser o grande objetivo da minha vida, no meu, assim, principalmente depois que eu já resolvi as minhas necessidades básicas, tá? Acho que aquela história que dinheiro não traz felicidade também não é bem assim, tá? Tem um filme, eu não me lembro o nome do filme, mas tem um filme que A Procura da Felicidade? Não, que a Meryl Streep fala assim no ouvido da pessoa. Eu vou achar o filme e depois eu te mando, porque eu acho bem legal. Que ela fala assim: quem diz que o dinheiro não traz felicidade é porque não conhece o endereço da loja. Tá? Assim, felicidade, dinheiro pode trazer sim felicidade. Agora, se ele for o objetivo da tua vida, ele vai te trazer mais incomodação, tá? Mas ele pode sim te trazer prazeres que sem ele a gente não tem, tá? A gente precisa, mas ele não pode ser o objetivo da tua vida. E ele traz acesso, né? Ele traz acesso a coisas sabedoria, que te dão prazer. experiências. O que é? Porque assim, pra gente dizer que não traz felicidade, primeiro também a gente tem que saber o que é felicidade, né? A felicidade só existe por causa da tristeza, né? Se eu não tivesse tristeza, eu não tinha felicidade. Então, assim, o que é felicidade? Felicidade, às vezes, pode ser o simples acesso a um prazer pra mim, que pode não ser pra ti, né? Então, sim, ele é importante. Ele me ajuda. Se eu sou feliz estudando, muitas coisas eu não vou conseguir estudar se eu não tiver dinheiro, né? Hoje, com a pandemia, a gente começa a ter acesso a muito mais coisas, mas há um tempo atrás, se eu gosto de viajar, eu posso viajar com menos dinheiro, mas sem dinheiro eu não consigo, é difícil, né? Então, eu diria o seguinte: não é bem assim que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro ajuda sim, e eu concordo muito com a Meryl Streep. Eu vou achar, agora me fugiu o nome do filme, mas nós botamos na descrição do podcast. Mas eu acho muito legal porque esse filme, para as pessoas assistirem, eu assisti ele várias vezes, né, até perceber um detalhezinho do filme. Então todo o resto se foi, mas essa frase ficou, porque é importante. Mas ele é consequência do teu trabalho. A empresa cresce em consequência do teu trabalho. E se tu pegar assim, se os grandes empresários que são taxados como gananciosos, etc., se o dinheiro fosse o objetivo deles de verdade, eles não estariam fazendo o que fazem, porque eles não precisariam mais disso, né? Eles têm dinheiro, às vezes, para muitas gerações da família deles, né? Mas a gente sabe que não é esse o objetivo. O dinheiro que eles cada vez vão agregando mais nas suas fortunas são decorrentes do prazer deles de fazer aquilo que eles fazem. Se tira aquela posição, né? Ele morre, né? Não faz sentido. Ele pode ter a maior quantidade de dinheiro na conta dele e não é isso que deixa ele feliz, né? Não é isso que realiza ele.
Então, para mim, assim, eu acho que o dinheiro tem essa posição. Eu não sou uma pessoa muito ligada em dinheiro, mas eu sei que a gente precisa dele, sim. E cada vez tenho me dado mais conta disso. Eu já fui bem mais abnegada de esse negócio de... É muito comum chegar no escritório, tu chega lá, quer conversar comigo, eu já saio, né, fazendo todo um trabalho para ti. Depois não sei se eu vou receber, né? E isso não é uma forma correta de administrar um negócio, entendeu? Eu posso falar tudo para ti, mas eu acho que tem que ter muito essa relação, porque eu tenho que pensar assim, aonde eu vou fechar o boleto. Né? A gente volta no tempo. A gente tem que aprender a valorizar o trabalho da gente também. Bem legal. Eu gosto muito do conceito que tu trouxe, eu penso assim também, tem estudos mostrando, né, estudos bem longevos, assim, falando sobre o que é felicidade, o que é dinheiro, né, o quanto o dinheiro importa. E tem um estudo americano que fala, né, que até $75 mil no ano é onde o dinheiro pode trazer realmente a felicidade. Mais que isso já não faz mais diferença. Porque daí ele já supre uma viagem, ele já supre tudo, e daí daqui pra frente agora, se não tem sentido, a pessoa não... Às vezes pode ser até uma dor de cabeça, entendeu? Exatamente, com certeza. Meu pai dizia assim, né, que o dinheiro, ele fazia uma relação aí muito simplória, né, meu pai era agricultor, né, ele dizia assim, ele fala no Brasil, mas eu acho que não é no Brasil isso em tudo, ele dizia assim, felizes são os bem pobres e os bem ricos. Que hoje eu já vejo que não é bem assim, mas ok. O problema é a classe média. Porque os bem pobres sabem que nunca vão conseguir construir nada. Então todo o dinheirinho que entra, eles aproveitam para se realizar, para comer uma coisa melhor e sentir aquele prazer de comer uma coisa melhor, ou tomar uma cerveja, ou não sei o quê. Enfim, dentro da ignorância e ao mesmo tempo do conhecimento dele, né? Mas assim, isso para mim é muito importante. Os ricos têm dinheiro para fazer o que eles quiserem, então eles não se preocupam, né? Hoje, como empresário, eu sei que dá dor de cabeça, sim. O problema é a classe média, que entra dinheiro e aí tu tem a ilusão que tu vai conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Com esse dinheiro. Que daí, dentro da ideia dele era, eu tenho que fazer escolhas, então eu não vou viajar, não sou feliz, porque eu tenho que fazer minha casa própria para deixar para meus filhos, porque se tinha muito essa ideia... É fazer a escolha e ficar se lamentando, entendeu? Sim, é o que mais sofre. Mas, na prática, se tu for pensar, é um sofrimento. Tem que fazer essas escolhas que a gente falava antes e o dinheiro traz esse sofrimento. Por isso eu acho que vem muito essa ideia de que dinheiro não traz felicidade. Né? Porque as pessoas não conseguem aceitar as escolhas que querem fazer. Perfeito, excelente. E isso que a gente está falando, assim, do dinheiro ainda, para mim, assim, ficou muito claro depois que eu comecei a ganhar mais financeiramente. O dinheiro hoje, para mim, ele é munição. Se eu souber usar essa munição, eu vou poder investir melhor no funcionário, eu vou poder engrandecer uma pessoa que extrair talento de várias pessoas, investir hoje, todos aqui que se formam, a gente consegue investir e paga uma pós-graduação, o Matheus agora também, então o Carlos já foi assim, a Cíntia, e a gente procura usar o dinheiro como munição. Então eu vejo que o meu exército, meus soldados, eles precisam estar cada vez mais fortes, mais inteligentes. Então se eu não tiver dinheiro, se eu não vender, eu realmente não consigo tornar meu exército mais forte, né? E eu também, eu quero também acessar, eu quero ir nos Estados Unidos, eu quero ir na Europa, eu quero entender o que estão falando lá. Então o dinheiro para mim é muito isso. Se eu quiser dar uma escola melhor para minha filha, se eu quiser comprar um carro melhor, se eu quiser também investir numa casa melhor para mais conforto, tudo envolve isso. Mas aqui entra o ponto que eu acho chave, que é o que eu tenho que me tornar para que eu tenha mais dinheiro. Então quer dizer que eu sou a ferramenta principal sempre da história. Tá na tua mão, essa é a parte boa da história. Tá na tua mão, não tá na mão dos outros. Exatamente. Duas últimas perguntas para a gente acabar, né? Matheus, como é que tem sido pra ti estar hoje treinando com o Matheus? O Matheus é um querido, né? Tu lembra, Bruno? Tu lembra? Tu sabe, né? Que eu te segui, eu sempre disse isso, né? Eu te segui aonde tu foi, de academia, montou aqui, montou ali, a Simone foi indo, né? E eu brinquei, eu disse assim, olha, Matheus, eu vou avisar o Bruno, que se o Bruno te perder, eu vou contigo. Muito bom. Não é na questão, mas na questão de conteúdo, é bom, né? De conteúdo, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que deve te deixar muito orgulhoso, muito. Né? A partir do momento que, se eu te seguir hoje, tu consegue fazer com que pessoas que estão contigo consigam passar isso, né? Do ponto de vista do trabalho ali da academia, eu acho que isso já é uma grande vitória, tá? Muito. Então, o Matheus, para mim, é assim, a preocupação que ele tem, né, comigo, com a saúde, né? Tu não vai vir hoje, tu vem amanhã, não sei o quê. Quando eu digo, eu sinto que ele fica triste quando eu digo assim, não vou poder ir hoje. Isso é muito legal, porque eu comecei a perceber que eu estava inspirando algumas pessoas quando eu comecei a notar, assim, as pessoas mais próximas, né? Que às vezes as pessoas estão distantes e a gente não sabe o tanto, às vezes, que é verdade, se a pessoa acha aquilo. Mas quando eu vi o Matheus, o Carlos, as pessoas que estão aqui, a Cíntia,
E o Matheus um dia falou, cara, o que me inspira, às vezes eu ver que tu tava cansado, com sono, a Cecília não dormiu, e tu tava aqui, às vezes, como dono, varrendo o chão, porque tinha uma sujeirinha para deixar melhor pro cliente. E ele falou assim, eu só me inspiro nisso porque eu quero isso. O Matheus, ele trilhando o caminho dele, com certeza o nosso rumo é ser sócios futuramente. Que bom. Sempre falo isso pra ele, o Carlos também, todo mundo eu falo assim, cara, não tem limite. Se tiver pessoas competentes do meu lado, que tem o mesmo sonho, o mesmo propósito, a gente vai fazer sociedade, né? A sociedade da vida, né? E nos negócios. E pra gente finalizar, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Tem agora em algum lugar uma Simone de 20 e poucos anos, menos de 30, e ela é sonhadora, ela também tem vontade. Essa Simone, ela tem as mesmas características que tu tinha. Talvez medo de assumir uma grande responsabilidade, algumas inseguranças, enfim. Se tu tivesse agora cara a cara com a Simone do passado e ela estivesse nos ouvindo, o que tu diria, olhando nos olhos dela agora? Eu diria assim, estamos começando sempre de novo. Vamos em frente, porque na verdade essa Simone existe mesmo e é muito estranho. Às vezes eu me olho no espelho e não me reconheço, porque pra mim, quando eu me sinto, eu continuo aquela mesma Simone, sabe? Lá de quando começou, de quando enxergava... Queria ir pra praia lá. Não. Sabe, como todo mundo, de vez em quando, dá aquela vontade de dizer assim, nossa, eu gostaria de ter uns dias assim, sem fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso em estar sem fazer nada, eu fico assim... Não é tu. Não sou eu, né? Então, assim, a gente sempre pensa aquilo que tu não é, que tu não pode ser, né? Como seria se fosse? Mas aquela Simone de 20 anos, de 30 anos, ela tá aqui, é assim que eu me enxergo, entendeu? Ainda muito cheia de energia, muito cheia de vontade de fazer coisas diferentes. Quando eu olho pra frente, eu não vejo limite, entende? Eu não vejo limite, eu tô sempre pensando, é como se a vida fosse infinita. Sempre pensando em começar coisas diferentes, né? Tanto que eu digo muito pro pessoal, eu disse, do mesmo jeito que eu comprei a minha empresa, eu espero poder uma hora vender ela para vocês, ou então ficar como sócia só, vocês tocam, eu quero fazer outras coisas também, né? Dentro do próprio negócio, porque eu gosto muito essa coisa da consultora ainda, né? De estar próxima, de ajudar as pessoas a crescer. E eu tenho um lema que é muito importante para mim, seja fazendo o que for, tá? Porque eu me enxergo fazendo, às vezes, tantas coisas diferentes que só falta braço mesmo. Mas o meu lema é assim, eu tenho que fazer algo que deixe alguma coisa melhor por onde eu passei ou por quem eu passei, entendeu? Então, se eu tiver a oportunidade de falar contigo um pouquinho e eu conseguir te deixar um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais, nem que seja uma risada que tu deu que tu estava triste, eu consegui deixar uma pessoa, um lugar ou alguma coisa melhor, eu já ganhei meu dia. Esse é o meu lema, essa é a minha realidade para daqui, sei lá, daqui 20, daqui 50 anos, que eu pretendo viver bastante. Então, aquela Simone é essa Simone. Eu não sou a Simone da idade que eu tenho na minha cabeça. Sim, muito bom. Acho que essa, não posso deixar de tu dizer isso, porque essa Simone que eu falo também, além de ter essa essência, mas tem outras mulheres, né, que estão olhando agora e elas têm essa mesma gana, mas às vezes elas não estão tendo a atitude que tu teve, né? Qual o conselho que tu daria para elas na situação, que estão ali ambivalente, querendo avançar e com medo, insegura ou não confiando em si? Qual o maior conselho que tu daria, assim? Primeiro pensa se é isso que tu quer mesmo, né? Tipo, eu quero isso, eu quero. Normalmente a gente não avança por medo do julgamento das pessoas. Não interessa, sempre vai ter alguém para dizer que estava ruim, tá? Não interessa, vai, faz. Deu errado, volta e começa de novo. Um ano termina e começa outro, mas isso é só uma invenção de calendário, porque na verdade a vida ela é contínua o tempo todo. É só para a gente ter a sensação que está começando e que a gente tem uma nova oportunidade de fazer de novo. Então aproveita isso e começa de novo. E vai em frente, erra, mas erra rápido, repara o erro. Errei, peguei o caminho errado, não tem problema, volta e vai para outro caminho, mas não fica parada. A única coisa que deixa a gente incomodada, pelo menos para mim, a única coisa que vai me ver irritada é quando eu me sinto acomodada, quando eu me sinto não saindo do lugar. Eu posso sair para o lugar errado, mas eu tenho que sair. Então eu diria isso, não fica parado, porque o que mais vai te incomodar, a agonia é de não ter feito. O que mais incomoda a gente, quando a gente se irrita e desconta às vezes nas outras pessoas, é sempre com a gente. Nunca é o outro, é sempre a gente.
Muito bom. Acho que deixamos uma grande semente aqui para todo mundo que nos assistiu. Quero agradecer a ti, a TIM, enfim, as pessoas que conectam a gente assim junto. Agradecer, deixar um abraço para o Matheus, por ele cuidar tão bem de ti, que antes era eu que cuidava, agora é ele que está cuidando. Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo agora, é tão especial poder estar nesse lugar hoje. Em algum momento eu estava ouvindo muitos podcasts, ainda ouço, né? Mas está aqui a gente de alguma forma, como tu falou. Sempre falo que a missão da Let's, da Connect, enfim, do Bruno, é tornar a vida das pessoas melhor do que quando elas chegaram. Assim como a academia é deixar a pessoa mais forte do que ela chegou, quanto Connect é deixar a pessoa mais sábia do que ela entrou. Então eu te agradeço porque tu me torna mais sábio, tu me deixa mais forte estar ao teu lado. Muita gratidão. E como a gente sempre diz, né? O TJBR, tamo junto na boa e na ruim. Então, TJBR. A gente já vem de muito tempo, eu espero que seja por muito mais tempo. Show de bola, muito obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui contigo. Show de bola.